Está no ar Palavra de Sabedoria, com o pastor Adiel Matos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na nossa vida. Estarei trazendo uma palavra para nossa reflexão. Palavra esta do coração de Deus, e eu creio que algo estará ocorrendo em cada mente. Quero ler aqui sobre o profeta Abacuque e a sua conversa com Deus. Esse quadro nos mostra exatamente o que nós estamos vivendo e vivenciando nesses últimos dias. No capítulo 1, escrito em 626 a.C., está uma pergunta que eu acredito que alguma vez algum de nós também fez esta mesma pergunta. Por que Deus permite a injustiça e a opressão? Carga que viu Abacuque o profeta. Este peso tinha que ver com o oráculo de juízo sobre Judá, que ia ser destruído e levado detento pelos caldeus. Esta profecia foi entregue somente cerca de 40, 50 anos antes da primeira incursão de Nabucodonosor a Jerusalém, em 605 a.C. O ministério profético de Jeremias teve seu início cerca de 627 a.C., não muito depois do de Abacuque. Todavia, o ministério do profeta teria antes servido como uma base de preparação de partida para o profeta Jeremias. Ao se levar em conta que a Babilônia ainda não tinha chegado ao poder, e ao se levar em conta também que Abacuque falava dos caldeus vindouros, isso teria realmente despertado mais curiosidade do que medo. Entretanto, aconteceria exatamente como o Espírito Santo de Deus havia predito. No verso 2, até quando, ó Senhor, terei que clamar sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti por causa da violência, sem que tu me salves? Até quando, ó Senhor, terei que clamar sem que tu me ouças? Declara o coração do profeta, zeloso para com Deus e a lei, a ponto de perguntar por que Deus fica em silêncio e inativo de tal forma, em vista das crueldades, iniquidades, opressão, moléstia, roubo, violência, pleito e luta que os ricos praticam em Sião contra os pobres, devido à desaplicação da lei e, ao mesmo tempo, a administração cheias de corrupção da justiça. A exclamação, até quando, ó Senhor, terei que clamar sem que tu me ouças? Implica realmente que o profeta já há tempos tinha se queixado da depravação moral de Judá e estava implorando socorro contra ela. Ele estava realmente desanimado, como muitas vezes nós estamos, não é? Porque parecia que o Senhor não respondia à sua oração, o seu clamor. A última frase corresponde ao profeta frustrado, pelo conhecimento que Deus tem o poder para fazer algo a respeito destas coisas, mas, de forma aparente, não fazia nada naquele momento. A implicação é: despejados e pobres da terra tinham rogado a Abacuque para que ele, o profeta, clamasse ao Senhor a favor deles quanto à sua pressão pela aristocracia dominante, pela forma ditatorial do momento, a qual já não tomava cuidado das coisas de Deus, mas sim do seu próprio enriquecimento ilícito daquele povo. É o que nós também observamos hoje. Eles estão clamando a ouvidos do profeta, isto é, esperando que o profeta apresentasse a sua causa ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, ele clama aos ouvidos de Deus, mas, pelo que parece, com poucos resultados. No verso 3, por que motivo me fazes ver a iniquidade e me fazes perceber a opressão e o roubo e a violência estão diante de mim, havendo também quem levanta a contenda e o litígio?
Uma pergunta que às vezes a gente termina fazendo a Deus. A pergunta: por que motivo me fazes ver a iniquidade e me fazes perceber a opressão? Se refere exatamente ao momento de frustração do profeta Abacuque diante daquela situação horrenda, destrutiva, com aquela política ditatorial e, ao mesmo tempo, podemos dizer, genocida, assassina. No verso 4, por isso a lei é debilitada, e o juízo nunca sai segundo a verdade, porque o ímpio assedia o justo, e por isso sai distorcida a justiça. É ou não é o que estamos vivenciando? A justiça injusta paga o justo pelo pecador. Por isso a lei é debilitada. Significa que a lei de Moisés era ignorada, assim como é a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, ou ainda desprezada pela aristocracia dominante de Judá. Onde a Bíblia não rege, a injustiça o faz. A frase, e o juízo nunca sai segundo a verdade, significa uma carência de juízo justo e equitativo para todos, porque todos são iguais perante Deus e perante a lei. E aí Deus usa os caldeus, o cativeiro babilônico. Saiba que Deus vai usar pessoas para pôr em ordem o que está em desordem. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, verso 41, ele faz o comentário sobre este versículo. O seu argumento era: assim como os hebreus não quiseram acreditar em Abacuque quando predisse a destruição de Jerusalém pelos caldeus e a salvação oferecida a Israel, assim os judeus não quiseram acreditar em Paulo quando predisse a destruição que logo estava pendente às mãos dos romanos e a salvação proclamada por meio de Jesus Cristo. Olhem entre as nações. Tem a intenção de assinalar a Babilônia, que seria o instrumento usado pelo Senhor para castigar Judá. Isto é algo que Abacuque não entendeu, de que Deus utilizaria aqueles mais cruéis que Judá para castigar o próprio Judá. Assim vai acontecer. É só esperar. Está chegando a hora da mão de Deus entrar em ação. Porque farei uma obra, diz o Senhor, em seus dias. Na realidade, forma uma parte da resposta da averiguação de Abacuque, o profeta. As palavras, em 1631, vossos dias, tem a intenção de dizer que alguns daqueles que agora estavam vivendo veriam este castigo vindouro. Portanto, Judá já iniciou a contagem regressiva. Uma contagem regressiva que, por último, a levaria à destruição. Disse o Senhor ao profeta Abacuque em resposta ao seu clamor: farei uma obra. Significa que o Senhor operará para trazer a destruição sobre a ausência de arrependimento, assim como ele opera para trazer a bênção sobre a obediência. Que mesmo que vos contarem, diz o Senhor ao profeta, não acreditareis. Se cumpriu em plenitude. O povo não acreditou no profeta Abacuque, o mensageiro de Deus, assim como não acreditaram em Jeremias, até mesmo na véspera da destruição. No verso 6, porque eis que eu levanto os caldeus, nação cruel e impetuosa, que caminha pela largura da terra para possuir as moradas alheias. Disse o Senhor, porque eis que eu levanto os caldeus. Teria apresentado um espectro enigmático ao povo de Judá. Nessa época, a Babilônia nem sequer existia como um império. De fato, pelo menos nessa época, tal conceito era ridículo. Todavia, a frase breve, eu levanto, mostra que o Senhor é capaz de fazer o que Ele diz que Ele fará. Os babilônios se apoderarão da terra de Judá. Veja que coisa tremenda. O profeta Abacuque, no seu clamor,
ou nos seus clamores, nas suas petições, nas suas frustrações, mas ao mesmo tempo, acreditando no poder de Deus, ele esperava que algo iria acontecer. Para a glória do Senhor Jesus e para a libertação do seu povo. No verso 7 diz: horrível é e terrível, dela mesma procederá a sua justiça e a sua dignidade. Horrível é e terrível tem como propósito dar ênfase não somente ao que os babilônios serão, como também a todo o domínio gentil. Este domínio gentil aconteceu pelos babilônios, pelos medos e persas, pelos gregos e pelos romanos. Também vai continuar sob o anticristo vindouro. Dela mesma procederá a sua justiça e a sua dignidade. Significa que os babilônios seriam conduzidos não por Deus, mas sim por seus próprios desejos egoístas, na realidade, por Satanás. Então, esta mesma situação que o profeta Abacuque via no seu tempo, que é exatamente o que estamos vivendo e vivenciando diuturnamente no nosso tempo, será destruído pelo poder de Deus, para a honra e glória do seu nome, no nome de Jesus. Satanás será destruído, o anticristo será destruído, os políticos malignos serão tirados do poder, haverá realmente mudança para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o mundo não pertence ao maligno, jaz no maligno, porque homens malignos estão no controle de muitas nações, mas o Deus Todo-Poderoso virá para a honra e glória do seu nome, porque ninguém é mais poderoso do que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que promete vitória ao seu povo, e que promete vitória às nações, mas ao mesmo tempo ele chama todas as nações ao arrependimento, porque tudo o que está acontecendo é pela ruindade, é pela ousadia, é pela desobediência da humanidade, que não quer dar ouvidos à sua voz, a voz do Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue nos abençoando, abrindo os nossos entendimentos, para que venhamos conhecê-lo como Deus verdadeiro, aquele que tudo pode e tudo faz, em benefício de todos aqueles que o buscarem. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço e um beijo no coração.